Olá, estudantes! Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Descomplica com a professora Elisângela Coelho. Hoje vamos para a parte 2 do assunto de figuras de linguagem. Então, se você gostou, continue aqui comigo até o final deste vídeo. Então, eu já comecei na aula passada falando um pouco sobre figuras de linguagem, a importância dela também, aqui como uma forma de reflexão do uso dela. Comecei já apresentando alguns tipos, como metáfora, e hoje vamos continuar com esse assunto. Então, vamos lá. Então, hoje vamos para a comparação. O que significa isso, Então, comparação é a figura de linguagem que consiste em aproximar dois seres em razão de alguma semelhança existente entre eles. Tá? Então, sempre também é usado algumas conjunções, umas palavrinhas para poder somar essa ideia de comparação. Como, tal qual, semelhante a, que nem e assim. Exemplo. Seus olhos são como jabuticabas. A gente sabe que os olhos de uma pessoa não é uma fruta de jabuticaba. Ok? Mas a pessoa fez uma comparação, analisou que os olhos daquela outra pessoa é muito parecidos com a fruta jabuticaba. Então, fez uma comparação aí, certo? Mesmo a gente sabendo, que na linguagem padrão não tem definindo, no dicionário, que os olhos são uma jabuticaba. Entenderam? É realmente sentido figurado. Vamos ver aqui esse exemplo da charge. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Ah, entendi. Olha só, o pensamento aqui dessa pessoa. Perceba que ela arrumou uma forma, que fosse do conhecimento dele, para ele entender, o que ela está falando sobre a questão da definição do amor. Mas se você for procurar no dicionário, obviamente o amor não significa isso, mas ela fez uma comparação, certo? Do que é o amor para ela, ok? Então, ela fez aqui um primeiro exemplo, viu que ele não entendeu, E aí fez um segundo exemplo. Aí ele, agora entendi, Porque está de acordo com o mundo dele aí, Do conhecimento dele, ok? Agora a gente vai entrando para metonímia. O que significa, Calma, não fiquem aperreados com o nome. Vocês vão ver como é algo muito comum que vocês usam na fala. Então, vamos ver aqui. É a figura de linguagem que consiste na substituição de uma palavra por outra, em razão de haver entre elas uma relação no caso de interdependência, de inclusão. Um exemplo. Costumava ler Shakespeare. Quando uma pessoa escuta, dá a entender que a pessoa leu o Shakespeare, leu a pessoa do Shakespeare. Mas a maneira realmente correta que ela deveria falar é que leu as obras de Shakespeare e não o próprio Shakespeare, ok? Às vezes temos outros exemplos. Estou ouvindo Tim Maia, um exemplo. O certo era para falar como? Eu estou ouvindo as músicas de Tim Maia. Então, você tem que especificar o que realmente você está ouvindo, ou o que você está lendo. Não tem como a gente ler realmente aquela pessoa, mas ali é uma forma de falar que deu para você entender também, linguisticamente falando, mas de uma forma gramatical está um pouco errado, um pouco confuso. Então, assim, não é que tem a questão só do certo e do errado,
mas entender o momento certo para a gente usar esta forma, eu digo até numa forma linguística mesmo, e quando a gente vai ter aquela necessidade de escrever de uma maneira que siga aquele padrão da gramática. Quando eu falo de uma redação, né, de uma produção textual, uma prova do Enem, né, a gente tem que ter cuidado com isso, a gente não pode escrever desta forma. Foge um pouco do padrão, tá bom? Mas, linguisticamente falando, você está correto. Você está falando normalmente, certo? É só para a gente ter esse conhecimento. Então, é algo muito comum no nosso dia a dia. Um outro exemplo aqui, ó. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Vê o pensamento. O que ele entendeu aqui? Né? O primeiro personagem, ele fala que o pai dele tem 800 cabeças. Quem escuta, pensa que o pai dele só tem as cabeças, né, do boi, não é verdade? Mas é uma forma, linguisticamente falando, muito comum para quem é da zona rural, quem trabalha, quem tem um gado, tem essa forma de falar, entenderam? Mas, se a gente for colocar gramaticamente falando, fica um pouco confuso. E foi o que aconteceu com o outro personagem. Ele ficou um pouco confuso. Por isso que ele responde aí, ó. O meu pai só tem um boi, mas ele tá inteirinho. Então, veja o pensamento dele, né? E ele saiu triste porque ele pensou, nossa, quantos bois sem cabeça, né? Agora tudo mortos. Então ele ficou assim preocupado, ficou triste, por causa da reação dele é esta. Não é nem porque o menino é rico, o pai é rico, nada disso. E sim a situação, né? Muito interessante aqui a inocência também do personagem e a interpretação dele. Então veja como é importante a gente passar bem, né, o que estamos falando para o outro, para o entendimento dele. Né? Então é muito importante a gente também analisar. Agora a gente vai entrando no antítese, que é exatamente o quê? É a figura de linguagem que consiste no emprego de palavras que se opõem quanto ao sentido, sendo um sentido contrário. Como assim? Vamos ver aqui nesse exemplo. Toda a guerra finaliza por onde devia ter começado. A paz. Como é que você vai começar uma guerra e ter começado primeiro que eu falo com a paz? Eu não entendi. Né? Ficou um pouco confuso, né? Ou você tem guerra ou você tem paz, ou é melhor primeiro manter a paz para não ter a guerra, né? Então ficou um pouco confuso aqui nessa informação. A pessoa falou um sentido, né? Apresentou um sentido para a gente, mas ficou confuso na outra oração com uma informação um pouco contrária, tá? Então vamos ver também aqui nesse exemplo da tirinha. Sabe, Adão, tudo precisa de um contraponto. Para existir um positivo, tem que haver um negativo. Para existir um positivo, tem que existir um negativo. Sem o mal, como saberíamos o que é o bem? O que seria da paz sem a guerra? Ó que confusão! O que seria da paz sem a guerra? Né? Aí ele vem aqui outro personagem dizendo, e o que seria do John sem Yoko? Então, as informações aqui da tirinha é confusa. Ou é uma coisa ou é outra, tá? Ou é algo positivo ou é algo negativo. Ou, como ele fala aqui, o que seria da paz sem a guerra? Quer dizer que a paz só existe quando tem a guerra? Como assim, né? Então ficou confuso. Então, antes de dizer exatamente, você não ter uma ligação na informação que está sendo colocada ali.
a primeira oração fala uma coisa e a segunda vem com outra. Então fica um pouco confuso ali no entendimento de quem está ouvindo também, tá certo? E vamos agora no paradoxo, né? Que é a figura de linguagem que consiste no emprego de palavras ou expressões que não consegue conciliar, embora opostas quanto ao sentido, se fundem em um enunciado. Um exemplo: estou cego de amor e vejo quanto isso é bom. Como é que você está cego de amor e você está vendo? Sabe? Se tu tá cego, tu tá vendo como assim? Tá confuso também, né? Então não é possível uma pessoa que diz que está cega, ela poder ver. Entenderam? Então isso é um paradoxo. É confuso aí. A primeira oração também vem com uma informação que a segunda não está ligando. Entendeu? Se você está dizendo que está cego, obviamente você não vai ver. Ou se a pessoa estiver vendo, né? Como é que pode estar cego? Tá entendendo como é que é? Então fica um pouco confuso aí também. E a gente vê isso muito em poemas, certo? Tem letras de música, certo? Você pode observar aí também. E veja aqui exatamente nessa tirinha. Toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Como é que o professor diz que tem toda certeza? É relativa. Relativa é algo que pode ser tanto sim como não. Não tem algo absoluto, tá entendendo? Algo concreto. Mas ele finaliza aqui com absoluta, né? Então, foge do que ele disse anteriormente. Então, isso é um paradoxo. Veja só que coisa incrível, né, gente? É tanta informação, né? Mas calma. Tenta retomar de novo essa nossa aula. Volta de novo. Tá? Reveja com atenção, se necessário, bote uma pausa também, mas não deixe de estudar, ok, gente? Então, hoje eu finalizo aqui com a nossa parte 2 do assunto de figuras de linguagem. Na nossa próxima aula de língua portuguesa, a gente continua nesse assunto, tá certo? Mas não esqueça de revisar, tá bom, gente? Então, se você que não é ainda inscrito no meu canal, então se inscreva nesse meu canal, tá? Ative o sininho para sempre ser bem aí, ó, informado para quando eu postar um vídeo novo aqui para vocês. Se você gostou também da nossa aula de hoje, olha, dá aquela curtida aí. Se você também achou bem interessante, quer compartilhar para outras pessoas, outros colegas, amigos, compartilhe. Compartilhe para qualquer pessoa que está precisando aí entender mais sobre esse assunto. E se tiver alguma dúvida, escreva também aqui nos comentários, que eu vou respondendo aqui com muito carinho para vocês. Então, muito obrigada pela sua companhia e espero você na nossa próxima aula de quê? Português, pode ser de inglês, de arte. É só acompanhar então, né? Não sei. Então, tchau, tchau, até a nossa próxima aula. Bons estudos!